Gente, aqui a gente vai falar sobre live. Caso vocês ainda não tenham feito, façam. A live tem, assim, uma empatia, uma proximidade com a nossa audiência, que vocês, quando fizerem a primeira vez, caso vocês ainda não tenham feito, vocês vão ver o quanto que ela é forte, o quanto que ela é transformadora. Então, eu indico que você faça ali como se fosse criar série de lives com entrevistas de acordo com o seu mercado ou série de lives você mesmo sozinha fazendo aquela live, tá? Eu acredito, caso você esteja iniciando, você comece a fazer no tipo de entrevista. Por quê? Você vai escrever ali quais são as perguntas que você vai fazer para a pessoa. Primeiro, você vai convidar a pessoa que você gostaria, vai falar que você admira o trabalho, vai perguntar qual é o assunto que tenha atrelado ali com o seu em comum e que possa ser bom para ela e para você, para que seu convidado também fique confortável na live, isso é muito importante, né? E aí, caso seja entrevista, você tem essa preocupação. Caso seja um calendário ali, desculpa, caso seja você fazendo essa live só com você sozinha, você pode fazer um roteirinho para você, caso você ainda não esteja acostumado. Depois que você já estiver acostumada, você não vai precisar mais de roteirinho, você vai se acostumando. Mas o roteiro sempre é bom porque a gente vai ali pelo menos os tópicos para lembrar que a gente não está esquecendo nada. Então, é importante a gente fazer uma arte. Você pode postar no feed, pode enviar para o seu convidado, ou você pode ir lá, só divulgar lá nos seus stories e colocar lá a partezinha que lembra ali no calendário qual é o dia, qual o horário da sua live. A pessoa pode salvar lá na agenda dela, tá? Isso faz com que ela seja lembrada de que você já começou a sua live. Então, aqui eu indico que você escreva quais são as pessoas que você vai realmente querer fazer essa entrevista e os conteúdos a serem abordados. Lembrando, ó, exemplo, Elo, que eu tenho que fazer uma live com a Elo sobre o nosso planner. Então, eu tenho que escrever aqui, ó, como utilizar o planner de conteúdo planejado da melhor maneira. Entendeu? Aí, quando vocês forem convidar, vocês já vão saber aqui quais são as pessoas e quais são os tópicos que vocês podem abordar. Não vai facilitar a sua vida. Às vezes, a gente não para um minutinho ali para poder pensar e alinhar a nossa linha de raciocínio, a gente fica pensando de pouquinho em pouquinho, a nossa linha de raciocínio ela não está linear, a gente acaba ficando confuso, a gente esquece a pessoa que a gente pode convidar, a gente não pensa como que um assunto pode estar atrelado completamente a outro. Exemplo, tá, gente? Ó, posso convidar a Elo Robaerte, ok. Depois, posso convidar a Milene Farias. Por quê? Esse mês específico, eu tô falando mais sobre o Planner. Então, o Planner é sobre conteúdo planejado. Então, eu posso fazer lá a live com a Mi e falar sobre criação de conteúdo. Entende? Assim a gente vai associando uma coisa à outra. Vamos lá. Outra coisa que eu queria aqui, gente, falar e lembrar para vocês referente à live sozinha, ela tem um grande benefício, que eu sei que é mais difícil da gente fazer ela sozinha, mas ela tem um grande benefício. Qual é esse benefício? Quando a gente faz uma live sozinha, a gente sempre consegue salvar a live completa no nosso celular, ali no na nossa galeria. Caso, né, não trave, não aconteça qualquer coisa assim que saia um pouquinho mais do nosso controle. Caso isso, a gente sempre vai conseguir salvar. Quando eu faço a minha live com outra pessoa, com um convidado, normalmente eu não consigo salvar. Então, isso acaba que, assim, o conteúdo fica lá 24 horas e eu perco um pouco o meu conteúdo. Quando eu faço sozinha, eu salvo aquela live. Então, depois, aquela live, que se eu fiz uma live de 40 minutos, o que eu posso fazer com isso? Depois eu posso vir, editar aquela live e criar 10 IGTVs de 10 minutos. Ou 10, alguns IGTVs de 8, outro de 6, outro de 7, e assim vai. E eu já vou ter conteúdo
também para o meu IGTV, automaticamente, que eu vou compartilhar ele para o meu feed e já ajuda na minha criação de conteúdo mensal. Isso eu amo fazer, porque otimiza muito o nosso tempo.